E nós vamos voltar as nossas atenções para o livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando todos os domingos à noite, e os pastores, os pregadores têm se esforçado aqui no sentido de que a igreja seja ensinada no livro de Atos dos Apóstolos, e nós hoje começamos, meus irmãos, o capítulo 14. Capítulo 14. O capítulo 14 retrata a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos nos lembrar que ele estava em Tarso. A gente desconhece o ministério que ele tinha lá, mas subitamente ele foi chamado, foi procurado por Barnabé, que foi um emissário da igreja de Jerusalém, para verificar o andamento do trabalho na igreja de Antioquia da Síria. E Lucas nos conta então que Barnabé trouxe Paulo ou Saulo, tanto faz, porque é a mesma pessoa, para a igreja de Antioquia, e durante um ano eles lecionaram, ensinaram, ministraram ao povo da região. Muita gente passou pelo ensino daquele seminário que eles tiveram lá. Mas de repente, diz a Escritura, o Espírito do Senhor, quando a igreja estava orando, jejuando, trabalhando, buscando a glória de Deus, disse que a igreja deveria separar Barnabé e Paulo para uma obra que o Senhor tinha estabelecido para eles. Não disse onde, não disse como, só disse: me separem Paulo e Barnabé. Então a igreja, jejuando, orando, impondo as mãos sobre eles, despediram esses irmãos e eles partiram. Dentre os vários lugares que eles visitaram, nós vamos encontrar este lugar, uma cidade chamada Icônio. Icônio, portanto, é mais uma etapa da viagem missionária. Vamos ao texto. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. O que a gente pergunta inicialmente é: quem é que estabeleceu o percurso dessa viagem? E eu posso dizer a vocês que uma possibilidade é que, em primeiro lugar, os apóstolos, os enviados da igreja de Antioquia, que são chamados agora de apóstolos, porque são enviados pela igreja de Antioquia, esses homens, eles viajam inicialmente para Chipre, que é terra de Barnabé. Portanto, parece lógico que, em primeiro lugar,
eles começassem a procurar a sua própria família, fossem procurar os seus próximos. E da ilha de Chipre, a gente sabe que eles voltam para o continente e eles vão então subindo em direção ao norte, até chegarem em Antioquia da Pisídia, que é uma outra região, hoje é na Turquia. Só que a pergunta que vem é, por que eles não vieram para o lado da Europa? Ou por que eles não foram mais ao norte? E, em vez disso, eles voltaram como que para trás. Estudando a cidade de Icônio, atualmente ela se chama Cônia. Ela tem cerca de 30 mil habitantes hoje. Você foi em Cônia? Ellen foi em Cônia. Não é? Então, esta cidade se caracterizava como uma das últimas cidades do território da Frígia. Os frígios eram uma população que tinha vindo da Europa e, de certa maneira, se alojado nessa região. Mas ela pertencia administrativamente à província da Galácia, e ela ficava a cerca de 160 quilômetros de Antioquia da Pisídia. Então, qual foi a razão por que eles escolheram voltar para dentro aqui da região? É que essa região ficava muito próximo da Cilícia, e provavelmente o apóstolo Paulo conhecia bem essa região, porque ele era oriundo dessa região. E ele provavelmente conhecia muita gente das sinagogas que eventualmente tinham sido criadas nessa região. Eu não digo que ele tenha ido antes, em qualquer momento, a essa cidade de Icônio, mas ele conhecia relativamente a região e foi por isso que talvez ele tenha se dirigido para lá. Mas eu não devo duvidar de uma coisa: estes homens, quando saíram, eles saíram na dependência do Espírito Santo. E saindo na dependência do Espírito Santo, quem guia é o Espírito Santo. Você não sabe para onde vai. É a mesma coisa de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E nós já vimos pregações aqui sobre Abraão, e nós sabemos que Abraão foi parar no Egito por causa da fome, foi parar em outras regiões, e Deus sempre o trouxe de volta para aquela terra que ele queria que Abraão plantasse ali. Icônio é uma cidade estratégica, porque ela é cruzamento de várias vias romanas, de várias estradas romanas. É quase como um lugar obrigatório onde as pessoas devem passar para se locomover na região, porque há vários cruzamentos ali. E então, quando nós olhamos para a história, não necessariamente a história bíblica, mas a história para-eclesiástica em torno da Bíblia, nós vemos que os judeus, na dispersão, acabaram se situando em diversas cidades ali, que atualmente são da Turquia. Qual é o papel do judeu nesse lugar? O papel do judeu nesse lugar é justamente a preservação da Torá, a preservação do monoteísmo, a preservação da revelação bíblica. Porque a segunda pergunta que eu faria é: por que Icônio? E eu descubro que Icônio é uma cidade importante. Mas por que a sinagoga? Por que Paulo e Barnabé vão para as sinagogas? Porque é o único lugar daquelas terras onde o nome de Deus é invocado ainda. Porque toda a região é politeísta.
E as sinagogas são grandes nichos de preservação do Antigo Testamento. Ainda que tenha muitas dificuldades, esse é o lugar onde a revelação se mantém. O apóstolo Paulo, quando falava dos judeus, ele tinha dois problemas no coração dele. O primeiro problema, quando ele foi convertido por Cristo, Cristo disse para ele: você não será apóstolo para judeus, você será apóstolo para gentios. Mas eu queria convidar você para folhear Romanos, no capítulo 9, onde o apóstolo fala um pouquinho do sentimento que ele tem de deixar o seu povo para trás. Ele precisa pregar aos gentios, é verdade, mas ele não abre mão de pregar para os judeus. Capítulo 9, os primeiros 5 versículos. Você pode me ajudar na leitura? Vamos lá? Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Observem vocês que quando ele entrava numa sinagoga, esse espírito que brotava nele, era justamente um espírito de dizer: gente do céu, eles têm a adoção, eles têm a glória, eles têm as alianças, eles têm a promulgação da lei, eles têm o culto e as promessas, eles têm os patriarcas, mas eles não conseguem reconhecer a Cristo. Eu queria ser amaldiçoado para que eles fossem salvos. Sério, não? Vamos ver um outro testemunho que ele dá no capítulo 10, de 1 a 4. Vamos ler juntos? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando Paulo chega numa sinagoga, ele vai olhar gente piedosa, seja gente que foi judeu de nascimento, ou seja gente que aderiu ao judaísmo e se tornou um prosélito, ou ainda pessoas como Cornélio, que eram profundamente interessados na religião judaica sem serem prosélitos. De qualquer maneira, o apóstolo Paulo tinha essa sede de que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que o motivava constantemente e motivava Barnabé era justamente o fato de que estas pessoas estavam tão próximas da verdade, mas ao mesmo tempo não estavam. Porque tinham tudo na mão para serem abençoadas por Cristo, mas não estavam. Porque elas não criam que o Messias tinha surgido. Então, quando Paulo e Barnabé chegaram em Icônio, diz o texto que imediatamente eles procuraram quem? A sinagoga.
Com que objetivo? Nós vamos lá e nós vamos retirar de lá, nós vamos pescar em aquário. Já ouviram essa expressão? O reverendo já ouviu essa expressão? O reverendo hoje está afônico, não é? Ele vai para o céu, porque diz que no céu teve meia hora de silêncio. Ele está em condição de ir para o céu já. Ele está afônico. O fato, meus irmãos, é que quando ele chegava nas sinagogas, ele via muita gente piedosa, muita gente reverente, muita gente buscando conhecimento, muita gente lendo os profetas, muita gente ouvindo os mestres, gente séria, mas perdida. E quando nós olhamos as pregações anteriores que já tivemos aqui, especialmente aquela pregação em que a gente vê o discurso do apóstolo Paulo, o testemunho do apóstolo Paulo em Antioquia da Pisídia, lá no capítulo 13, a gente verifica que o modo como ele chegava não era para tirar pessoas da sinagoga para fundar o cristianismo, era outra coisa. Olha, vocês estão muito perto de conhecer a verdade, mas vocês ainda não conhecem, e eu quero apresentar a verdade. Sabe aquele Messias que foi prometido no Antigo Testamento? Pois é, eu venho contar para vocês que este Messias é real, ele habitou entre nós, ele foi crucificado por culpa nossa, e ele ressuscitou no terceiro dia, e ele subiu aos céus, e ele hoje diz a toda pessoa que crê nele, que a pessoa poderá ser perdoada dos seus pecados. Essa é a mensagem. Eu não quero destruir o que vocês construíram até aqui agora. Eu quero dizer para vocês que vocês sabem parte da verdade, porque a verdade integral é esta: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que vive e reina por todos sempre, mas é aquele que morreu na cruz, escandalosamente para nós, mas ele morreu na cruz e ele ressuscitou dentre os mortos. Parece que essa mensagem tão batida para nós, não é? Porque nós ouvimos sempre essa mensagem, não é uma mensagem de poder, mas é. O apóstolo Paulo, quando falava aos romanos, e de volta aos romanos, ele diz: o evangelho é o poder de quem? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que ele queria? Ele queria que as pessoas descobrissem o poder de Deus, o livramento de Deus, a graça de Deus, não mais presos aos sacrifícios, não mais presos ao sistema judaico, não mais presos à velha aliança. Ele queria que as pessoas soubessem da nova aliança que há em Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz que ele e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Entrar junto quer dizer, entraram concordemente. O que nós vamos falar? Vamos combinar aqui o que nós vamos falar. Eles tinham um discurso só. Não havia contradição entre eles. E eu acho isso fundamental para que uma igreja veja o poder de Deus se manifestando. Os crentes têm que ter um só pensamento, um só discurso. Os crentes têm que olhar para uma só direção. Os crentes têm que amar o seu Senhor do mesmo jeito. Se nós nos reunimos e nós temos discordâncias entre nós, o poder de Deus não cresce. A igreja não se torna vigorosa.
porque é no conjunto, no binômio, diversidade, cada um diferente do outro, com unidade, que nós encontramos o poder de Deus agindo. Então, quando nós somos capazes de nos aceitar mutuamente, quando nós somos capazes de afinar a nossa fala perante o mundo, Deus vai fazendo uma obra por nosso intermédio. E o texto nos diz, então, que veio a crer grande multidão, porque eles falaram de tal modo que houve uma grande massa de convertidos, como no Pentecostes, como em Samaria, como em outros lugares, Deus manifestou a mesma graça, quer dizer, houve conversão em massa naquele lugar. Que falta que eu sinto disso nos nossos tempos, meus irmãos. Que falta que eu sinto disso nos nossos tempos. Pessoas se quedando aos pés de Jesus Cristo em adoração, em confiança, em dependência. Eu não vejo mais isso. O que eu vejo? Eu vejo Jesus sendo apresentado como médico, como investidor da bolsa, como uma porção de coisas. Eu vejo Jesus Cristo sendo vendido a qualquer preço, em qualquer situação. A mensagem da morte de Jesus, a mensagem da ressurreição de Jesus, é uma coisa comum na igreja primitiva, mas é uma coisa que se tornou estranha nos nossos tempos. O povo não fala mais disso. Eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto dos judeus advindos do judaísmo, quanto os gregos, que eram daquelas duas classes, ou eram prosélitos, ou eram aderentes ao judaísmo por simpatia, por quererem o monoteísmo. De qualquer maneira, logo apareceu alguém querendo confusão. Quem foram as pessoas que apareceram? Os judeus que não tinham crido, os judeus que não aceitaram a revelação que Paulo tinha dado para eles, que Barnabé tinha dado para eles. Esses homens não tinham crido, incitaram, irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eu não sei se nós poderíamos ter ideia da dimensão que uma falsa notícia pode trazer, para não dizer fake news, porque eu acho que em Icônio houve uma rede de fake news, do tipo, eles chegaram aí, eles vieram com essas novidades, mas o que eles querem de vocês é dinheiro. O que eles querem de vocês é que vocês saiam da sinagoga e vocês vão montar um trabalho dos cristãos. Eles são pervertidos, qualquer coisa assim. Toda vez, e isso não precisa acontecer fora da igreja não, toda vez que, até dentro da igreja, a gente começa a fazer como a minha tia-avó, a coisa complica. Minha tia-avó era assim: fulana de tal não foi na igreja hoje, de certo ela se cansou, de certo ela preferiu outra coisa, de certo, esse de certo da minha tia-avó era a sentença dela, ela julgava. A pessoa não apareceu na igreja, ela disse assim: está no mundo. Aí quando vinha uma notícia, fulano não fui na igreja porque estava muito doente, estava com febre alta, não foi possível, eu queria tanto ter ido, não fui. A minha tia-avó se encolhia toda e ia para outro lugar falar o decerto dela. E quem não faz isso aqui? Quando a gente vê o semblante de um irmão de fé, quando a gente vê
uma situação qualquer, aí a nossa cabeça começa a funcionar, e às vezes é para mal. Mas tirando isso, as pessoas que falaram mal de Paulo e Barnabé, mal dos convertidos, não eram pessoas que haviam crido, que estavam na igreja juntos, eram inimigos da igreja. E eu quero dizer com muita tristeza para vocês, que Jesus Cristo não escondeu que quando a gente prega a palavra verdadeiramente, quando a gente busca falar com precisão a palavra do Senhor, a gente vai acolher pessoas que são perdoadas dos seus pecados, mas ao mesmo tempo a gente vai acolher pessoas que criam inimizade e nos detestam. Dá para observar no texto aqui, que os judeus que não tinham crido incitaram, irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles fizeram campanha, saíram de porta em porta difamando aquele povo recém-convertido, saíram de propósito tentando impedir o crescimento da obra de Deus. O Senhor Jesus, quando mandou os seus discípulos de 2 em 2, lá em Mateus capítulo 10, você pode ir lá, ele disse umas coisas muito fortes para os seus discípulos, muito forte. No capítulo 10 ele fala das instruções, das admoestações, a quem temer, confessar e negar a Cristo, mas aí no versículo 34, Jesus diz assim, você pode ler comigo? Não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Como assim? Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Então você pode observar aqui que Jesus Cristo não escondeu o fato de que ele não veio trazer assim alegria e felicidade para todo mundo. Quando uma pessoa aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, ela ganha inimigos. Portanto, o que eu posso ver aqui é que a palavra do Senhor foi dita com poder, houve uma conversão maravilhosa, mas simultaneamente houve uma reação maligna, uma reação do inimigo, que é totalmente prevista pelo Senhor Jesus Cristo. Quando uma igreja trabalha, quando uma igreja é sincera, quando a igreja é unida em torno do Evangelho de Cristo, quando a sua mensagem é a mensagem de morte e ressurreição do Senhor e oferta da salvação, essa igreja será combatida. Você está preparado para viver numa igreja que é combatida? Eu posso imaginar aquelas pessoas, você aderiu a essa porcaria que está sendo pregada aí? Você é um tolo, você é uma pessoa inútil, você é uma pessoa que vive no passado, você não é moderna, você não é uma pessoa do bem, você é uma pessoa estragada. Você vai ouvir uma porção de coisas nesse sentido. O interessante é a reação que Paulo e Barnabé têm. Eu acho que a gente está mexendo em vespeiro aqui. Barnabé e Paulo, vamos embora. Vamos embora, vamos para outro lugar.
mais tranquilo, que ninguém nos perturbe, que a gente possa fazer o nosso ministério em paz. Não vamos falar para não ofender ninguém, não vamos criar problemas sociais com a nossa mensagem. Olha o que o texto fala, versículo 3 de Atos 14. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio. Ah, é? Vocês querem nos perseguir? Pois nós vamos ficar. Meus irmãos, na primeira viagem missionária, o maior tempo dedicado a um local só foi Icônio. Parece de propósito. Vocês querem nos perseguir? Pois persigam à vontade, porque nós vamos continuar aqui. E quando Lucas descreve isso, diz que eles ficaram bastante tempo em Icônio e eles falavam com mais ousadia ainda. O que isso significa? Significa que eles estavam enfrentando a massa que não queria ouvir da palavra de Deus. Eles não estavam se ajustando, não, ao discurso social. Eles não estavam fazendo concessões. Eles não estavam aceitando os modismos da sua época, nem as propostas que vinham da oposição que eles sofriam. Nós não mexemos com vespeiro, nós entregamos a palavra de Deus. Vocês é que mexeram com vespeiro, porque agora nós vamos ficar e pregar o Evangelho. É claro que a gente não pode esquecer em nenhum momento a intensa comunhão que esses crentes tinham com o Espírito Santo de Deus. Eu não posso duvidar em nenhum momento que Paulo e Barnabé oravam muito. Gastavam muito tempo diante de Deus, lutando com Deus. E Deus encorajando o seu espírito para que eles continuassem ali. Por onde eles passavam nas ruas, vão aqueles dois lá. Vão aqueles dois lá. Isso é um veneno para a nossa cidade. Vão aqueles dois. Só que o Espírito Santo os enchia de graça, os enchia de misericórdia, os enchia de perdão. E eu não posso duvidar que Paulo já tinha esse sentimento. Quando ele olhava para os seus compatriotas judeus, ele dizia: gente do céu, como é que esse cara não vê? Como é que ele não enxerga? Como é que ele não percebe que Jesus Cristo pode salvar a vida dele? Também não vejo muito isso hoje. Cada um cuidando do seu próprio umbigo, cada um na sua. Meus irmãos, a gente precisava criar uma onda de ódio aqui na cidade. Por quê? Porque quando vier a perseguição de fato, aí Deus vai começar a liberar a sua graça. Porque é isso que acontece. Olha só, diz o texto que eles falavam ousadamente no Senhor, e o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Não era assim: povo de Icônio, venham aqui às 3 da tarde que Deus vai fazer o paralítico andar. Não era assim. Essa é a nossa moda. Essa é a nossa moda. Mas eles ensinavam a Escritura, e se deparavam com uma pessoa doente, eles percebiam o mover do Espírito Santo, e eles, com autoridade, falavam para aquela pessoa doente e ela era curada. Eles não estavam atrás de sensacionalismo, de show. Eles estavam atrás da salvação das pessoas, e consequentemente Deus confirmava por meio de sinais e prodígios aquilo que estava sendo feito. Ou seja, Deus estava evangelizando junto. E isto me encanta. Se a palavra de Cristo vai promover divisão e nós vamos arrumar inimigos,
A nossa reação deve ser a de crescer no conhecimento, na graça, na força do Espírito Santo, porque aí Ele vai fazer mais coisas do que já fez. E a gente precisa crer nisso. E eu não estou falando da gente se tornar uma igreja de denominação pentecostal. Eu estou falando porque, uma explicação aqui, na igreja pentecostal se privilegia a experiência. A experiência é muito importante. E nós damos preferência à doutrina aqui. Mas aí que está, se a gente andar na doutrina, Deus vai fazer milagre também aqui. E a gente não pode duvidar quantas almas aqui foram curadas, foram abençoadas, seja pelos métodos humanos, seja por métodos que Deus usou por sua infinita graça. Se eu pedir aqui, várias pessoas vão se levantar e dizer assim: eu fui curado pela graça de Deus, eu fui sustentado pela graça de Deus, eu fui trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, eu sou uma testemunha do poder de Deus aqui nessa casa. Mas eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo aqui que o povo da cidade se dividiu, a crise se tornou maior, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. E eu endosso aqui os discursos que eu tenho ouvido a respeito de como é que o mundo vai se comportar em relação à igreja daqui para frente. Já está fazendo isso. Não serão as pessoas que vão nos perseguir, serão os movimentos, será o governo, serão as leis estabelecidas. Os crentes perderão o direito de negociar, os crentes perderão o direito de possuir, e será por leis, será por legislação. O que o Espírito ensinou para aqueles dois homens? O que ensinou para aqueles dois homens? Quando Paulo e Barnabé souberam de que eles estavam sendo cogitados para serem maltratados e apedrejados, fugiram. Como é? Fugiram. Eles fugiram. Abra a sua Bíblia em Mateus 10 de novo. Agora, leiam, por favor, do verso 21 ao 23 comigo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será... Presta atenção agora. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho. As circunstâncias dessa fala de Jesus são diferentes das circunstâncias de Paulo e Barnabé, mas a ideia é a mesma. Deus não quer que a gente desça, vou corrigir a frase por causa da internet, Deus não quer que a sua igreja desça ao nível do restante da humanidade para brigar com ela, para tentar resolver os seus problemas na base da violência. O que Deus quer é evangelistas vivos, não heróis mortos. Entretanto, eu fico pensando, quando eles decidiram fugir, como é que eles saíram? Eles saíram desesperados? Não. Do mesmo jeito, de Antioquia da Psídia, vocês não querem nos ouvir, então a gente vai sacudir o pó dos nossos pés. Eles saem fugidos de Icônio, mas o Espírito de Deus fica.
e os crentes permanecem. Na cidade seguinte, que é Listra, o que vai acontecer? Vai acontecer que eles começam a pregar novamente, e o pessoal de Antioquia da Psídia e o pessoal de Icônio vem, montam um levante e apedreja Paulo. Parece que eles conseguem exterminar o bandido. Entretanto, ele foi dado como um morto. Quando os discípulos o cercam, ele se levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai para outra cidade, vai para Derbe, prega o evangelho. E depois ele volta para Listra, onde foi apedrejado, volta para Icônio, onde foi apedrejado, e diz assim: gente, vocês querem ser crentes? A gente pode sofrer, mas a gente alcança a glória de Deus, mesmo no sofrimento. Então, ainda que pareça uma decisão assim humana, fugir, se o Espírito nos manda fazer isso, vamos fazer isso. Vamos evitar quem nos detesta, vamos sair da frente de quem nos detesta, lembrando que o Espírito fica. E o Espírito convence o mais terrível dos pecadores. Querem um exemplo? O próprio Paulo. Porque ele não era meramente indiferente, ele era um tenaz inimigo. Ele arrastou gente pelo cabelo, ele separou famílias, ele autorizou a morte de cristãos. E um dia o Senhor Jesus disse: o que você está fazendo comigo? Eu não estou fazendo nada contigo, estou fazendo com aquela gente ali. Não, você está fazendo comigo, porque aquela gente é minha gente, é minha gente. Então, se Deus diz assim: olha, não é hora de você bater de frente, saia por aqui, saia por ali, se lembre que o Espírito de Deus vai ficar, e vai fazer mudanças no coração de quem Ele quiser fazer. Então, o que eu aprendi desse texto, meus irmãos, foi que a palavra de Cristo vai promover, sim, divisão. A palavra de Cristo, todavia, é confirmada pela intervenção de Deus por sinais e prodígios, e a palavra de Cristo não volta vazia. Ela não volta vazia.